Boa tarde, obrigada a todos pela presença. É uma alegria estar aqui com esses queridos amigos profissionais aqui da nossa área de segurança. Também o Henrique, que gentilmente se dispôs a vir aqui conversar conosco. Hoje o assunto é um assunto do momento. A gente tem essa visibilidade de que não existe como não utilizar inteligência artificial, modelos de LLM na operação das nossas empresas. Ninguém vai escapar disso. E também temos essa certeza de que ter governança sobre a inteligência artificial é a grande onda que nós vamos ter que se preparar para atravessar aí num futuro muito próximo. São vários os aspectos envolvidos nesse assunto. A gente vai desde um aspecto regulatório, legal, né, que a gente precisa observar, até os desafios de segurança de informação. Como que nós vamos fazer para enfrentar mais esse desafio novo que está se desenhando aqui à nossa frente? Então, para iniciar essa conversa, eu vou pedir para o Henrique que é sócio da parte de inteligência artificial do escritório Opsibloom. Como nós tivemos muito recentemente a publicação do AI Act, que tem efeitos aí na União Europeia e em todos os países que têm negócio com a União Europeia, explicar um pouquinho os impactos dessa lei aqui para nós, para quem tem a operação, e o que a gente já pode começar a fazer para se organizar no sentido de atender, principalmente as empresas que já têm relacionamento com os países envolvidos aí. Por favor, Fábio. Perfeito, Simone. Bom, primeiro, está todo mundo me ouvindo certinho, obrigado pelo convite. Bom, para quem não sabe, nunca ouviu falar ou está ainda conhecendo o tema, o AI Act é uma regulação bem abrangente que visa regular sistemas de inteligência artificial na União Europeia. E assim como aconteceu alguns anos atrás com o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, ele tem um efeito extraterritorial. Então, em algumas condições, em algumas situações, essa regulação que vale dentro da União Europeia, ele também pode valer para organizações que estão fora da União Europeia, mas de alguma forma, eu vou simplificar bastante aqui a conversa, fornecem esses sistemas para pessoas, organizações que estão localizadas na União Europeia. Então, mesmo que você não esteja fisicamente presente nesse território, mas esteja fornecendo ferramentas, e aqui prioritariamente como desenvolvedor, né, o fabricante desses sistemas, você pode estar sujeito às regras previstas nessa regulamentação. Mas fora isso, fora esse efeito, esse impacto direto que o EU Act pode trazer para organizações, a gente tem um impacto indireto, né? A gente fez um levantamento recentemente da legislação só da América Latina, nos últimos 6 meses nós tivemos basicamente todos os países da América do Sul apresentando projetos de lei de regulamentação mais abrangente sobre sistemas de IA, né? Então, uma coisa muito interessante, porque é regular uma tecnologia de propósito geral, algo que inclusive tem um desafio gigantesco, né, de como fazer isso. Então, a gente tem um outro impacto aqui indireto do AI Act, que é a fomentação de regulações voltadas aqui para a inteligência artificial, inclusive trazendo aqui já para o nosso cenário, a gente tem aqui no Brasil um projeto de lei, o PL 2338, que está super quente, né? Inclusive era para ter sido votado no começo de julho, foi postergado após o recesso parlamentar, e a gente vai provavelmente ter essa discussão de novo aqui após as eleições, mas a gente está discutindo um projeto de lei que tem parâmetros muito parecidos com o EU AI Act, né? Quando eu falo parâmetros parecidos, e aqui para trazer isso para todos aqui, basicamente estamos falando do modelo de regulação, que é um modelo de regulação baseado em risco. Então, o que isso significa para quem está utilizando, implementando, desenvolvendo sistemas de inteligência artificial no Brasil ou, eventualmente, na União Europeia, pensando nesse mesmo tipo de modelo regulatório, caso ele seja emplacado aqui no Brasil, e que o que tudo indica, tá? 90% de certeza de que ele será emplacado. É um modelo onde você precisa entender o risco do seu sistema de IA, seja, claro que existem diferenças aqui, mas seja como desenvolvedor ou como um distribuidor da tecnologia, ou mesmo como alguém que está implementando, usando essa tecnologia de um terceiro, você vai ter que mensurar qual que é o risco que essa tecnologia traz, especialmente para as pessoas em geral, né, os cidadãos de maneira geral, que vão ser impactados por esses sistemas, para você determinar qual que é o nível de controle que você vai precisar aplicar naqueles sistemas. Eu estou simplificando bastante aqui a conversa, mas em regra a gente vai ter obrigações de fazer essa análise de risco, inclusive o nosso PL prevê um instrumento chamado análise preliminar de risco, então você vai ter previamente avaliar o risco daquele sistema antes de colocar ele em funcionamento.
Você tem regras de transparência, então, por exemplo, você vai ter que ter regras, pelo menos no EU Act é dessa forma, né? Você tem regras que exigem que você comunique, por exemplo, se você estiver usando um chatbot baseado num sistema de IA generativa, por exemplo, você vai precisar indicar para o seu cliente ali na ponta que ele está falando com o sistema de IA, não uma pessoa. Tem regras de transparência relacionadas a você ter que explicar como aquele sistema funciona, que já é um outro desafio aqui para quem é de tecnologia, sabe desse desafio muito melhor do que eu. Você tem regras, por exemplo, no EU Act de guardar logs das interações com aquela ferramenta. Você tem que, a depender do risco do seu sistema, registrar esse sistema num órgão regulador europeu. E a gente muito provavelmente vai ter a mesma coisa aqui no Brasil. Então tem uma série de obrigações muito amparadas na parte de governança, basicamente mensuração de risco, como é que eu mitigo esse risco, como é que eu tomo decisões desse risco, se esse sistema apresenta um risco que é aceitável ou não. Um ponto importantíssimo que eu esqueci de mencionar é que no AI Act a gente tem uma relação de sistemas que são proibidos, porque o risco é tão alto que entende que esse tipo de sistema não pode ser desenvolvido, colocado a mercado. A gente aqui no nosso projeto de lei no Brasil também tem uma parte muito parecida com isso. A gente tem sistemas lá que são proibidos e a gente tem sistemas que são considerados de alto risco, que tem regras muito mais uma régua muito mais alta de apetite de risco, ou seja, você não vai poder tomar muito risco nesses sistemas, você vai ter que ter medidas muito mais abrangentes de governança e controle e mitigação desses riscos. Então, basicamente, a gente passa a ter uma série de obrigações de transparência, de controle de risco, de como mitigo esses riscos e, especialmente, eventualmente até de proibir determinados sistemas de funcionar. Tentei dar um resumo bem geralzão aqui, Simone, desculpa se eu me alonguei. Como explicar tudo em 5 minutos. Mais ou menos isso. Da palestra. Assim, eu achei bem interessante porque você realmente deu uma visão consolidada. Na verdade, a gente vai ter que aplicar sobre isso aquelas questões de governança sobre riscos, né? Eu achei interessante essa questão da listagem das IAs que não podem ser utilizadas por serem proibidas. Isso é um assunto até depois para a gente aprofundar um pouco mais, para já saber quais são elas. Mas independente da questão regulatória, nós sabemos, né, principalmente grandes empresas, sempre vão ter que atender regulação, a gente vai ter que se preparar para isso. Mas a gente sabe que os desafios estão aí e eles independem das questões da lei, né? Então, até queria lançar para ti, Gustavo, uma pergunta em relação a isso, porque a gente sabe que a questão da IA e os modelos já estão afetando aí o cenário de segurança cibernética dentro das empresas e são preocupações. A gente está preocupado simplesmente porque o nosso ambiente operacional está ali em novos riscos e isso independe da aprovação de qualquer lei. Né? O que você vê aí como as principais preocupações sendo um executivo da área de segurança nesse cenário novo aí que tem IA em tudo e para tudo hoje em dia? Bom, é uma excelente pergunta, Simone. Antes de mais nada, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que o primeiro grande desafio é o desafio de conhecer as novas tecnologias. A gente já passou por desafios desse antes, com o bug do milênio, com a jornada para a cloud, com a transformação digital para a API, com a transformação dos modelos para metodologias ágeis. A gente está sempre passando por mudanças e a cada ciclo as próximas mudanças vêm mais rápido. E a IA vai fazer isso. Olhando do ponto de vista, né, da nossa cadeira de segurança, das preocupações, eu basicamente separo as minhas em 2 pilares. O primeiro pilar é como eu garanto o uso adequado da IA e como eu posso utilizar a IA para potencializar as minhas defesas. Então, eu acho que é importante ter esses 2 prismas separados, porque vão ter ali focos e destaques independentes. Então, um ponto que eu falo sempre quando eu estou falando de IA, né, gente? IA é uma revolução pelo poder, pela capacidade, pela expansão, mas não é novidade. IA já tem há bastante tempo. E no final do dia, IA é software. Então, pensando aqui, né, em desafios, um desafio, por exemplo, é ter um modelo de governança que garanta que as IAs que estão sendo utilizadas não estejam na lista de IAs proibidas, que somente as pessoas que devam ter acesso àquela IA consigam fazer esse acesso, que os dados sejam filtrados ou mascarados quando possível, quando não for possível, que seja monitorado. Então, tem muito desafio para a gente ver. Né? Eu acho que é importante entender também que aí, o colega depois pode puxar de volta e falar, não vai ser uma regulamentação isolada, porque ela se amarra muito intimamente à LGPD. Então, uma não está desvinculada da outra. Né? Então, é um cenário que você tem que
olhar. Eu acho que esse ponto é um dos que me chama bastante atenção. A outra questão é a indústria. Então, hoje também a gente tem diversos fabricantes, né, implementando, colocando, testando, validando, e no fim, boa parte dessa tecnologia vai estar disponível para a gente para o consumo, né? Então, qual que é o potencial que isso tem de acelerar a eficiência da equipe, que às vezes gasta horas fazendo uma análise para poder tomar uma decisão e vai conseguir ter esse resultado. Então, acho que é sempre importante separar primeiro esses dois aspectos, né? O risco voltado para o incidente de vazamento, para o incidente de mau uso, a IA alucinada, enfim, coisas do tipo. E o outro é como eu enxergo isso também como oportunidade para que segurança seja mais ágil, né? Segurança consiga tirar um pouco desses bloqueios, tá? Esses dias eu estive conversando com um colega e ele deu uma ideia de um caso de uso sensacional. Toda empresa tem problema com o processo de onboarding. Entram as pessoas lá e o cara tem que ler um monte de documento, assistir um monte de vídeo, dar aceite num monte de política. E se tivesse um assistente de GPT que eu fizesse a pergunta, ele já me falava qual que é a política, qual que é o trecho, qual que é o processo, como que faz. Então tem muita oportunidade, mas olhando para o lado de risco, gente, é perigoso deixar aberto. Então, a estratégia que eu vim buscando junto com a diretoria, com a empresa, é da gente trabalhar na homologação. Então, hoje, na empresa, apenas o Copilot está homologado. Ele está aderente aos meus controles de segurança, minhas ferramentas da Microsoft do E5 conseguem ver e fazer o filtro para que não haja upload massivo. Mas em algum momento a gente também vai ter que afrouxar um pouco o parafuso, né? Porque o outro risco é o seguinte: nós não podemos nos enganar, mas nossa responsabilidade é a segurança. Mas o negócio ganha dinheiro fazendo negócio, não é fazendo segurança. Se eu apertar demais, eu evito que o negócio consiga inovar, e num cenário atual competitivo, e aí o setor financeiro, né, é um case disso, cara, tempo é dinheiro. Então eu preciso acelerar as coisas. Então, vamos resumir, o grande desafio é tentar botar o equilíbrio entre o quanto de risco a empresa vai assumir e o quanto de flexibilidade você consegue proporcionar com o controle, né? Acho que esse é o... Queria ouvir também sua opinião a respeito, Durães. Qual que é a tua análise do cenário também, o segmento financeiro aí? Você vê os seus desafios, casos de uso? Pô, depois de uma baita aula aqui, até sobra pouca coisa, né? Mas de fato eu concordo muito aqui com a opinião dos colegas. A IA, existe uma notícia boa e uma ruim, né? A notícia boa é que, conceitualmente, os riscos que a IA traz são riscos que geralmente a área de segurança já está acostumada a lidar com eles, né? A IA, por exemplo, a grande vantagem da IA ela consegue ali ter uma eficiência gigante no tratamento de dados e conversar sobre uma linguagem natural. Mas no fundo ali, você vai precisar se precaver contra a proteção de dados, olhando tanto para a privacidade quanto até para dados sensíveis, né? Então, como é que você protege as suas informações? Você falou sobre mascaramento, criptografia, o comportamento da própria IA, né? Como é que da mesma forma, por exemplo, que um atendente de call center ele pode ter um viés discriminatório ou cometer um crime numa ligação, a IA também pode, num cenário de alucinação, cometer a mesma falha. Transparência, explicabilidade, né? Existem modelos hoje próprios ali para a gente garantir a transparência do modelo que você está utilizando, como é que você implementa a IA de forma que você entenda como que ela chegou em determinada resposta. E também tem a questão regulatória, que aqui foi muito bem falado pelo Henrique, que é de fato algo que está amadurecendo e crescendo muito no território. Mas a grande notícia ruim é que a IA ela é rápida, ela não tem volta, e de fato a gente, por mais que os conceitos são os mesmos, o desafio a implementação ela é um pouco diferente, ela tem uma outra exigência, ela tem uma outra velocidade. Segurança não consegue, de fato, você ter um processo de avaliação, não, você vai ter que estar embarcado dentro do fluxo, né? Você vai ter que implementar guardrails, controles em tempo real, ferramentas que te garantam ali inline. Tem um aspecto que é importante também, é o quanto você
testa o seu modelo, o quanto você precisa... também um outro comentário que o Gustavo falou muito bem aqui, a gente também utilizar a IA para o nosso benefício. E uma das questões é usar a IA para testar modelos de IA, né? IA com IA, né? Como é que eu testo meu modelo? Como é que eu sei que ele está ali resistente a um cenário de fraude, um cenário ali de contaminação, um cenário de alucinação? Como é que eu sei que meus casos de uso estão saudáveis? Com muito teste. E aí o teste, normalmente, você utiliza a IA. Aí, adicionalmente, comentando, né, até falando também numa parte um pouco mais técnica, né? Hoje já existem alguns frameworks bem interessantes, né, relacionados a IA, né, especialmente talvez o ASP Top 10 ali, né? E você vê que assim, os controles eles são muito similares, os problemas são muito similares a problemas que a gente tem no dia a dia hoje, né? Então vai falar ali, por exemplo, de injeção de coisa maliciosa, de alteração na resposta, vai falar, por exemplo, de roubo do seu modelo, porque de fato existem linhas de negócio aqui que às vezes, se você utilizar a IA dentro da sua esteira de venda ali, então talvez você tenha um core de negócio, então um roubo do modelo pode ter um segredo industrial ali no meio. Então como é que você protege isso? E de fato o desafio está bem aí, o como que a gente vai proteger, o como que a gente vai inserir. Tem muita coisa surgindo no mercado, mas a grande verdade é que a gente está num time que está, de uma forma geral, a gente ainda está aprendendo muito, os times estão evoluindo muito. Então, é um cenário muito parecido com quando teve aquele boom da cloud, né? E aí, eu tenho certeza aqui que muitos colegas que estão ouvindo vão lembrar que tem muitas empresas que fizeram 2 projetos para cloud. Tem o versão 1.0 que foi do jeito que foi e achou-se um monte de problema. E aí, depois que todo mundo aprendeu, o negócio ficou um pouco mais estruturado. Aí agora surgem frameworks mais estruturados, formas de fazer mais adequadas, e aí o mercado teve que se readequar novamente. Hoje em dia é um assunto muito mais apaziguado. Eu imagino que a gente está na primeira leva, no primeiro boom do IA, onde tem muita gente fazendo coisa interessante, tem muita gente sendo um pouco ansioso, né? E talvez ali pulando, justamente pela falta de conhecimento de mecanismos de proteção. E eu acho que a gente vai ter uma segunda fase ali, onde a gente vai estar um pouco mais confortável e a gente tem que preparar e de fato, municiar conhecimento de uma forma geral para a gente chegar nessa etapa. Fazer só uma intervenção, prometo que é 30 segundos lá no relógio aqui. Você estava falando que os riscos, de alguma maneira, são mais ou menos os mesmos, eventualmente até a forma de atacá-los também. Eu só tem um ponto que eu acho que, e aí meu papel aqui, é de tentar fazer essa aproximação de direito e tecnologia, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados fez com que a gente se começasse uma aproximação maior, né? O regulatório da área de segurança, mas eu entendo que para a LGPD, o 80% do problema estava no jurídico e aí você tinha 20% na área de segurança, tecnologia, porque era mais um suporte para que o regulatório acontecesse da maneira adequada. E eu acho que na área de IA isso inverte um pouco. A gente tem grande parte do problema 80% está na área de tecnologia e 20% no regulatório. E a área de tecnologia passa a ser um braço muito importante para que o regulatório funcione, porque tem coisas, vou dar um exemplo aqui, discussões sobre propriedade intelectual do dataset utilizado no treinamento da IA, ou qual é a propriedade intelectual de alguma coisa gerada com o sistema de IA generativa, por exemplo. Esse é um problema que era só de advogados até então. Hoje passa a ser um problema que tecnologia tem que ajudar o jurídico a resolver, né? Então, é um ponto que talvez vocês não precisassem se preocupar e agora tenham que se preocupar. A gente estava até falando agora há pouco, né, dos casos que a generativa inventa políticas de venda, inventa políticas de reembolso, né? Teve o caso um pouco famoso da Air Canada, que inventou uma política de reembolso de passagem, a empresa aérea foi obrigada a usar aquela política para ressarcir o cliente, e foi uma política gerada por IA generativa. Então são problemas que talvez vocês não tivessem que se preocupar e agora vocês vão precisar de alguma maneira abordar dentro das políticas, regras de vocês. Desculpa, a minha intervenção foi um pouco mais longa, mas enfim. Eu tinha certeza quando pede 30 segundos. Mas olha só, eu gostei muito dessa provocação que você trouxe, porque assim, aqui, acho que você entre nós é o mais novo, mas nós 3 passamos por todos esses bugs aí que você escutou, o bug do milênio, a mudança da cloud. E uma coisa importante que acontece nesses processos com a gente e eu acho isso legal, a gente realmente pega tudo desde o começo e aprende errando muito.
né? Depois de um tempo só que a gente faz um primeiro projeto e fala, puxa, exagerei, errei na mão, não precisava ter feito tudo isso, não deveria ter sido feito dessa forma. A gente aprende muito com tudo isso. E agora nós estamos aprendendo o que é que a gente precisa de tecnologia para poder balizar esse primeiro momento, né? Assim como o assunto, a tecnologia de segurança de informação focada nisso, ela também está incipiente, está nova. A gente tem novas ofertas aqui, mas daquilo que eu escutei vocês trazendo, o que a gente tem hoje disponível no mercado na situação que nós estamos? E isso daí, na mesma velocidade que a IA funciona, vai ampliar rapidamente. Mas, por exemplo, essa questão de que tipo de dado o meu modelo a minha base pode informar para dentro do meu modelo. Eu quero que a minha base receba todos os dados que eu tenho ali num determinado data lake? Não necessariamente. Então, hoje você tem tecnologia, por exemplo, que garante essa ingestão segura e controlada de dados, né? Você já consegue fazer isso. Essas tecnologias elas estão muito lastreadas no top 10 do OWASP, como você falou, e hoje, no estado atual da tecnologia, já é possível você integrar ali um mecanismo onde você pode selecionar o dado que vai para dentro do seu modelo. E com isso você já limita, porque tem certas informações ali, né? Vou desenvolver um sistema, sei lá, para férias do meu colaborador. A mim não interessa que um veja o salário do outro, por exemplo. Como que eu vou controlar isso para dentro de um sistema de inteligência artificial? Você tem uma tecnologia nova, específica, focada nesse caso de uso. Além disso, o que nós temos também hoje? Você tem tecnologia para proteger o seu modelo. Além de você ter uma ingestão controlada de dado, você também pode ali aplicar certas configurações para evitar a alucinação do modelo, ataques de prompt injection, e ele tem um diferencial. E olha só, né, como o nome dele qual é? Firewall. Alguém aqui já escutou na vida falar de Firewall? E esse é o Firewall LLM. Né, que faz justamente esse controle através de configurações, no caso, para proteger, e quais são os outputs que podem sair de dentro do modelo. Tudo isso muito novo. É tão novo, que o máximo ponto que a gente conseguiu chegar aqui, no meu caso, né, de implementar e de ver o que está acontecendo, é o passo 1, que é o quê? Deixa eu ver quais são os modelos de inteligência artificial que estão rodando aqui na minha nuvem por trás das minhas aplicações. Porque, assim, eu tenho certeza que 100 de 100 pessoas aqui, se a gente roda um scan, vai encontrar coisas ali que não tem visibilidade hoje em dia de que está acontecendo. A mesma lógica quando foi a Lei de Proteção de Dados, você sabe mesmo todos os dados que estão lá dentro das suas bases, sistemas e aplicações? Sei. Aí a gente anotou tudo bonitinho lá nas entrevistas de mapeamento. Meu amigo, a hora que você passa um scan nas bases, nos sistemas e aplicações, você quase, né, dá aquele mini surto. Então, na IA é a mesma coisa. Então, esses desafios, de fato, eles vão se repetindo, desafios antigos, mas você precisa ter uma tecnologia específica para endereçar. Porque, por exemplo, esse Firewall, ele tem que interagir com o modelo de linguagem natural, que é uma coisa bem nova na questão da tecnologia, né? Então, o ponto hoje que a gente está, assim, se você tiver a condição, pelo menos, de ter visibilidade do que está acontecendo no teu ambiente, você já tem um primeiro pontinho de governança ali, checkbox. Por quê? A gente sabe que é impossível governar qualquer coisa que a gente desconhece, não sabe o que está acontecendo ali, tá? Então, eu acho que, assim, só queria dar meus 50 cents, foi bem mais que 30 segundos também, sobre o que existe de disponível na tecnologia. Ô Henrique, qual que é a sua expectativa da nossa lei brasileira ser aprovada em termos de prazo? E, supondo que ela seja, a gente vai ter aquela questão de 2 anos de adequação. Explica um pouco para a gente, assim, regulatório. Aprovou, o que eu tenho que fazer rapidamente? Ou não precisa ficar desesperado? O que a gente pode esperar? Vou tentar recuperar meu tempo agora, então, ser muito objetivo. Vamos lá. Primeiro, deixar claro que previsão de processo legislativo é terrível, né? Assim, eu vou errar aqui certamente no que eu vou falar, mas a expectativa é que seja ainda para esse ano, tá? O processo está muito quente, assim, tem muitas discussões, muitas comissões, existe uma comissão formada no Senado para isso. O tema já apresentaram, se eu não estou enganado agora, 4 versões do texto original do PL. Existe um calor político em volta do tema que sugere que isso vai para frente em breve. Só que a gente vai entrar agora no período eleitoral mais intenso,
certamente isso não vai acontecer antes do período eleitoral e tem que passar, né, pelo Congresso. Então, assim, eu acho que vota no Senado esse ano, mas se tivesse dar um palpite da minha cabeça, vota no Senado esse ano, a gente deve ter isso resolvido no ano que vem. Sim, vai ter um período de adaptação. Hoje é de 1 ano, pode ser que isso mude ainda, não é uma versão final do texto. Então, sim, vamos ter um tempo para se adaptar. Agora, eu vi isso acontecendo na LGPD. Tem algumas coisas que você já pode fazer, porque ajuda na área de segurança da informação, por exemplo, que vai te ajudar na adaptação do processo regulatório, que é basicamente o que você falou. Primeiro eu preciso saber o que eu estou fazendo com IA dentro de casa. Que dados que eu estou utilizando para treinar esses modelos, que modelos que eu estou usando, qual a finalidade de uso desses modelos, quem está usando esses modelos. Então, esse mapa, ele é necessário, seja para proteção do ponto de vista de segurança, seja porque o modelo regulatório vai me exigir isso. Então, se eu tiver que deixar uma lição de casa para hoje, seria essa, porque serve para qualquer coisa, independentemente do projeto de lei ser aprovado ou não. Beleza. Gente, esse daqui é um assunto denso, tem muita coisa para falar, e é óbvio que aqui no âmbito de um painel a gente não pode aprofundar minimamente. Se vocês quiserem, a gente tem o stand da Nova Rede aqui no evento. Nós temos essa oportunidade, se vocês quiserem, rodar um scan na questão da nuvem de vocês para ter visibilidade dos modelos de LLM e saber pelo menos o que está acontecendo. É claro que isso não está incluso o FARO, todas essas outras coisas que a gente vai poder fazer, mas se vocês quiserem aprofundar essa conversa, e aí tem vários aspectos, porque tenho certeza que vocês precisam de um apoio também jurídico para poder endereçar esse novo tema. Procurem a gente para a gente poder aí conversar de uma forma mais profunda e explicar para vocês em todos os sentidos como que a gente pode ajudar. E vamos aí viver mais uma aventura, mais um aprendizado, vai ser legal. Ano que vem, com certeza, nós vamos chegar aqui e conversar desse assunto. Já vai ter rolado muita água, já vamos ter muita novidade e aprendizado para contar para vocês. Pessoal, muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês estarem aqui. Foi muito legal, prazer tê-los aqui. E vocês também, obrigada, dentre tantas palestras, terem escolhido estar aqui conosco hoje. Muito obrigada.